Afinal de contas, Diablo 4 está pronto para ser lançado? Vale comprar o game ou não? Não decidiu? Então você veio ao vídeo certo. Olá, eu sou o Phil e trago em 20 minutos todas as informações de Diablo 4 para ajudar você a decidir de uma vez por todas se vale comprar o game ou não. Lembre de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos e me dizer nos comentários o que você achou do vídeo. Sem mais enrolações, bora lá para tudo de Diablo 4 em apenas um vídeo. Então vamos lá, galera, vamos falar aqui sobre Diablo 4 em seu estado praticamente pronto, que foi aí o patch liberado para testes nesse último final de semana, aberto para todos. Vale lembrar que o vídeo tem capítulos, e se você quiser navegar para algum assunto em específico, então fica à vontade de você clicar aí ao longo do vídeo, beleza? Vamos começar aqui falando sobre performance. Pessoal, eu vou colocar aí lado a lado. À esquerda vocês vão ver a gameplay no beta, como é que estava, eu estava rodando na resolução em 1080p, e à direita você vai ver a gameplay desse patch aí, que já é o patch praticamente do lançamento, 0.9, e eu estava rodando em resolução superior, 1440p. Nitidamente a gente vê uma melhoria de performance absurda. No beta estava tendo vários travamentos em relação a transições diárias. Na parte 0.9 eu tive uma experiência completamente fluida, sem travamento algum, 1440p no Ultra, e detalhe galera, nativo, não é nada de DLSS não, o jogo tá rodando frio e top, lisão. Melhoria de performance foi absurda. Drop Rate, a gente tem à esquerda a experiência da galera no beta, basicamente chuva de lendários, que depois eles confirmaram que isso foi para fins de testes, e disseram que no 0.9 a gente teria a mesma experiência de drop que teremos no lançamento. E claro, como você pode ver, já temos uma diferença bastante gritante, o que é ótimo. Não tem facilidade de drop de lendários, apesar que lendários no Diablo 4 nada mais são do que habilitadores de builds e itens intermediários. A gente vai ter aí ao menos 4 categorias de itens acima no endgame, de itens que a gente não viu ainda, 5 se a gente for considerar os 7 que vão vir, provavelmente na primeira season que vai vir ao final de julho. E claro, nesse vídeo aqui eu também vou trazer todas as informações da season, então calma aí que você vai chegar lá. Então basicamente a gente teve uma redução no drop de lendários, porém ainda acho que itens mágicos e raros estão dropando pra caramba, obrigando o player a ter que ficar voltando na cidade, seja para dar salvage no Blacksmith, seja para vender o item. Eles podiam basicamente reduzir o drop rate geral e melhorar a qualidade, bem como o valor de venda aí dos itens mágicos e raros que forem dropar. Vamos falar agora sobre o endgame, que é um fator que muita gente estava com o pé atrás, e eu confesso, eu também estava até... Bom, vocês vão saber já já. Você tá vendo aí eu me divertindo com a Paragon Board, já planejando a minha rogue, aprendendo sobre as mecânicas, etc e tal. Possivelmente perdendo meu tempo, né, pessoal? Vamos falar a verdade, porque isso tudo pode mudar. Mas é aquilo, né? Tô me divertindo ali, querendo já estar mais próximo de Diablo 4 antes do lançamento. Você vê que eu não tô nem um pouco hypado, galera. Tô não, hein? Agora, em relação ao endgame, qual vai ser a referência que a gente tem? Infelizmente não podemos usar como referência o Closed Alpha, porque tem muito tempo, né? E muitos patches aconteceram ao longo desse período. O Closed Beta não teve endgame, o Open Beta não teve acesso ao endgame. Esse final de semana de teste também não tivemos endgame. Então, Phil, qual vai ser a referência do endgame que você vai trazer pra gente aqui nesse vídeo? Então pessoal, eu vou tirar das duas lives que tiveram, onde os desenvolvedores citaram vários detalhes em ambas as lives do endgame. Então essa será a fonte para a gente dar informação, que eu acredito que seja a fonte mais baseada em fatos do que obviamente achismos, beleza? Antes de ver as lives, como eu falei com vocês, eu não tava lá muito animado, botando muita fé. Eu achei que a gente ia ficar repetindo algumas coisas ali, que o endgame do Diablo 4 já estava sendo mostrado no próprio beta, então eu já tava meio, não sei não, mas sinceramente, depois que eu vi essas duas lives aí, realmente com os detalhes as coisas mudaram de figura e claro, passaram a me animar mais, né? Vamos dizer que se antes eu tava com uma animação 2/10, eu passei agora a ter uma animação 7/10. Aí você vai dizer, pô, Phil, mas 7/10 ainda é baixo, né? Então, galera, olha só.
que 7/10 significa dizer que o jogo saiu de desinteressante para alto potencial. E com os detalhes que eu vou passar aqui nesse vídeo, eu acho que vai abrir aí a sua mente também em relação a isso, entendeu? Então vamos lá. Primeiro sistema que a gente vai ter no Diablo 4 serão das dungeons. As dungeons vão ter duas categorias. A primeira será a categoria dela normal, e quando você for nela e derrotar o boss, basicamente você vai ganhar um aspecto de lendário. Esse aspecto de lendário vale para o Codex e você vai poder então imbuir em um item raro, etc e tal, para transformar ele em lendário. Esse é um ponto. A segunda categoria das dungeons já seria as Nightmare Dungeons, e seria obviamente uma questão mais endgame. Essas Nightmare Dungeons vão ser liberadas a partir da World Tier 3 de dificuldade, e o que o player vai poder fazer? O player vai poder basicamente interagir com uma currency nova chamada de Sigils, e essas Sigils vão transformar as dungeons para Nightmare Dungeon. Vou colocar na tela aí um pouco desses Sigils, tá? Basicamente é como se fossem uns mapas do Path of Exile. Você tem ali rows estabelecidos, sendo que existe um contador de mortes. Eles mostraram apenas 4, mas eu gostaria realmente que tivesse aí contador de morte de uma. Imagina, estilo roguelike, a dungeon super difícil, que ao mesmo tempo seja recompensadora e você não possa de jeito nenhum morrer. Esse é maneiro pra cacete. Esses sigils que transformam essas dungeons, eles têm aí tiers, então vai igual o Path of Exile nesse sentido, né? A gente vai ter tier baixa até tier alta, só que mesmo o player tendo um level cap de 100, essas dungeons vão escalar até level 150. E aí você pode até falar, lá vem de novo GR do Diablo 3. Não, meu amigo, não tem nada a ver, e eu vou te explicar já já o porquê que Diablo 4 tá tão interessante assim que eu ouvi os detalhes, presta atenção. Os itens no Diablo 4, eles escalam de acordo com o level, ou seja, eles progressivamente vão ficando mais poderosos, seja nos rolls, seja no dano base, coisas desse tipo. Por isso que no beta a gente tinha lá a galera farmando aquele mob do level 35, porque você podia basicamente dropar um item level 25 com rolls nível 35. Então os itens no Diablo 4 progressivamente eles vão ficando mais fortes. Essas Nightmare Dungeons vão poder escalar até level 150. Só nisso daí a gente já tem uma motivação de poder grindar forte. O que significa dizer que o sistema vai recompensar o player por se esforçar a fazer conteúdo difícil. Ou seja, o jogo está aliando recompensa, esforço e desafio, que é maravilhoso. Isso daí, claro, estimula a gente a jogar. Além disso, a Nightmare Dungeon é o local em que você faz upgrade dos glyphs. E esses glyphs são muito poderosos e estão presentes na Paragon Board, que é um sistema endgame, como se fosse uma segunda árvore de passivas, que lembra sim um pouco o Path of Exile nesse sentido, e que você viu aí um pouco antes eu brincando com ela ali. Brincando não, na verdade eu tô levando a sério, planejando uma build. Qual é o outro sistema que a gente tem no Diablo 4 em relação ao endgame? A gente tem as zonas chamadas Helltides. As Helltides vão envolver uma mecânica de drop de item específico. Como assim? Você vai na Helltide, você vai enfrentar um desafio, que é um boss ou um grupo de mobs, enfim. E quando você derrotar esse grupo de mobs ou boss, você vai pegar uma currency. Com essa currency vão existir diversos baús diferentes em diversas zonas das Helltides que você vai poder abrir, e esses baús são determinísticos. Como assim? Existe um baú para bota, um baú para peitoral, um baú para elmo. Então se você estiver buscando, por exemplo, um elmo único como Harlequin Crest, que é o Sheiko, né, o famoso Sheiko, no Diablo 4, você obviamente vai pegar essa currency e vai buscar baús que dropem, obviamente, itens com a base elmo. Veja, continua ali o RNG, porque você não sabe o que vai vir, mas pelo menos você tem algo mais determinístico, ou seja, mais target farm, porque você sabe que naquele baú vai dropar elmo. Nas Helltides, essa currency que você pega, se você morrer dentro dessa zona, você perde metade dessa currency. Então, ou seja, um momento em que você vai enfrentar um desafio, que se você morrer, você sim vai ter uma perda desse recurso aí. E aí, claro, você pode acontecer o fato de você morrer uma vez, morrer duas vezes, e aí você vai perdendo seu recurso. E claro que com isso você não vai conseguir liberar nessas zonas. Eu gostei muito desse conceito, só que
tem um ponto negativo, que seria a questão que essas zonas vão ter momentos de ativação. Então vai ter um momento que vai estar ativa, vai ter um momento que vai estar inativa, e eu sinceramente não gosto desse tipo de orientação, porque me lembra ao modo como acontece em MMOs, que você tem basicamente uma agenda com eventos ao longo da semana, com horário que acontece isso e aquilo, ao invés de deixar o player jogar o que ele quer jogar no momento em que ele pode. Por exemplo, chegou tarde do trabalho, aí ele senta e não vai poder fazer a Helltide porque não está liberado naquele horário. Essas coisas são incômodas para mim. Tomara que, claro, os desenvolvedores possam então acertar isso daí e melhorar essa implementação. E já que estamos falando de MMO, né, esses aspectos MMO, Diablo 4 é MMO? Não, galera, não é. Vamos lá falar dos aspectos MMO do Diablo 4, que muita gente aí está entendendo errado, e infelizmente esses aspectos estão incomodando a galera e eu entendo perfeitamente. Como é que funciona a questão do boss mundial? Teve aí nesse final de semana, que foi liberado para todo mundo jogar, os players, se fizessem o boss mundial no level 20, eles ganhavam uma recompensa exclusiva desse momento. Então quem conseguiu fazer, beleza, vai ter um transmog exclusivo para o resto da vida. O resto perdeu. E teve muita gente que não conseguiu essa recompensa. Por quê? Porque esse evento, obviamente, é um boss mundial, então tem vários players ali ao mesmo tempo que se concentram num local para fazer, ou seja, bem MMO mesmo. Só que qual é o problema disso tudo? Se até então o player tivesse level 20 e tivesse fraco, guia fraca ou não soubesse jogar, são fatores normais que com o tempo ele vai aprender e vai melhorar. Todo mundo melhora, todo mundo começa noob e chega ao nível profissional. Perfeito. Só que o problema, galera, é que o sistema de boss mundial no Diablo 4 permite que players, por exemplo, level 12 entrem. Ou seja, players que estão abaixo da média dos demais possam simplesmente participar e se tornarem uma mochila para todos. Isso entre aspas. Por que entre aspas? Porque o Yujo, que é um player que eu respeito pra caramba, ele é, claro, um criador de conteúdo extremamente respeitado da Maxroll, ele conseguiu provar que não existe um HP scale, ou seja, um aumento de HP baseado na quantidade de players. Então, em tese, se você pudesse solar o achava, você conseguiria solar independentemente de ter outros players juntos ou não. Contudo, claro, se você tem um grupo que ajuda, você faz muito mais rápido, isso é óbvio. E também é aquilo, né? Não vai ficar carregando um monte de mochila à toa. Então eu acho que o sistema do boss mundial do Diablo 4 deveria sim ter alguma restrição de item power, uma restrição de level, alguma coisa desse tipo, restrição de DPS, para, claro, não prejudicar os demais e não obrigar a galera a ficar carregando os outros, né? Porque senão isso vai ser muito comum, infelizmente, porque a única punição que você tem ao morrer nesse evento é que a sua guia vai quebrando até você, obviamente, ficar sem ela, e aí, claro, você vai morrer constantemente, porque não tem o que possa te proteger. Só que morrer não é um fator de tipo expulsão do evento ou algo do tipo, mas deveria ser, ou pelo menos bota isso, bota lá, um contador de mortes, não pode morrer mais que 5. E aí já resolveria. Como não tem escalado de HP de acordo com a quantidade de players envolvidos no evento, o player que não estiver ajudando, obviamente ele vai morrer super rápido e acabou. Aquela mochila vai embora e não vai conseguir a recompensa, não vai precisar ficar se apoiando nos demais, entendeu? Outra questão também em relação a um aspecto MMO que irritou o pessoal são os eventos mundiais, né? Os eventos que rolam no mundo, aleatórios. Infelizmente acontece o seguinte cenário: você tá lá enfrentando o evento, vamos supor, no level baixo, aí você tá querendo ali um desafio e tal, para você tá interessante aquele momento, e aí chega um outro player que tá, sei lá, um level bem mais alto, ele destrói o evento e rouba de você, sem querer, aquele momento em que você tava se divertindo ali com o desafio. Isso também tem irritado a galera pra caramba. Eu não sei, de repente colocar isso opcional, a pessoa ter a opção de quero jogar com outros players, não quero. Obviamente que eu não estou querendo alimentar algum aspecto aqui antissocial, eu só estou dizendo só que se o sistema do Diablo 4 em relação à parte MMO não está bem implementado e pode estragar a experiência dos demais, eles têm que dar uma solução, não pode ficar do jeito que está. Então, na minha opinião, esses sistemas não estão prontos e não oferecem uma boa experiência aos players.
Agora a gente vai falar sobre as Seasons do Diablo 4, que a primeira Season está prevista para final de julho, e essas Seasons basicamente serão temáticas, vão trazer aí um tema, uma mecânica, semelhante como a gente tem nas ligas do Path of Exile, e obviamente que essa mecânica, se tiver aí apoio popular, né, ela vai ficar para o jogo core, ou seja, vai ser adicionado da mesma forma como acontece no Path of Exile, beleza. Essas Seasons elas não vão trazer assim, conteúdos mega gigantes, né, como expansões que afetem a campanha principal, mas sim vão trazer itens interessantes, mecânicas paralelas, NPCs novos, etc. Não vai ser algo puramente colocado, não, vai ser algo mais trabalhado, ok? As Seasons vão ter recompensas, essas recompensas serão conquistadas pelos players por meio do cumprimento de certos desafios. Vai ter no jogo algo chamado de Season Journey, né, que é como se fosse a jornada da Season. Ali vão ter diversos desafios que o player tem que completar, e assim que ele completar um capítulo inteiro de desafios, ele vai ganhar experiência no passe de batalha, e conforme vai andando essa experiência no passe de batalha, ele vai liberando então as recompensas. Vão ter 3 tipos de passe de batalha, um grátis, um premium e o acelerado. Só que esses 3 passes de batalha diferentes, na verdade, todos eles usam a mesma progressão. Ou seja, como se você tivesse um passe de batalha único, com uma progressão única, só que dependendo do passe que você pagou, você vai ter acesso a determinadas recompensas e não a outras. Assim que vai funcionar. Vou colocar uma imagem na tela aí para poder a gente explicar. A imagem que você está vendo aí é de um player que não pagou qualquer Season Pass. Então ele não pagou nada. Ele só tem direito a Free Tier, ou seja, da Tier grátis. Você consegue ver o Free ali. É o passe de batalha grátis. Aí você tem algumas recompensas que estão com cadeado vermelho. Essas recompensas com cadeado vermelho são as recompensas de quem pagou o Premium Season Pass, que está R$50 o mais barato. Então você paga R$50, aí você ganha o quê? 63 rewards a mais do que quem está na Free Tier, porque a Free Tier tem 27 rewards, então você tem total de 90 se você pagou o Premium Season Pass. E aí tem uma outra modalidade que seria o Accelerated Season Pass, que seria o Pass de batalha acelerado. Esse basicamente garante que você tenha acesso a 20 recompensas sem precisar fazer o desafio, focando para a galera trazer daí da Season. Se a gente só estivesse falando de cosméticos, eu acho que ninguém teria arranjado qualquer problema com essa modalidade. Se o cara quiser pagar, o problema é dele, certo? Beleza. Só que no meio dessas recompensas de cosméticos, a gente vai ter algo chamado de Ashes. Essas Ashes são currencies utilizadas em quê? Num sistema chamado de Blessing, que é para dar boost de XP, de drop de itens e etc. Essas Ashes são para todos. Free Tier, como eu falei, todos estão apontando para o mesmo passo de batalha. O que vai influenciar em quais recompensas vai ter ou não é o que você paga. E aí o que acontece? Muita gente está acreditando que quem paga essas 20 tiers grátis vai ter acesso às Blessings a partir do level 1, o que não é o que vai acontecer. Por quê? Como você pode ver na própria imagem, a Blessing ali tem um cadeado e um level 10, e a outra tem um cadeado e um level 20. Ou seja, o player, para conseguir essas Ashes, ele vai ter que estar no level 10 e no level 20 respectivamente, o que vai acontecer com todos. A segunda questão ali é o seguinte: você está vendo a progressão do passo de batalha? A progressão do passo de batalha está em Tier 14, ou seja, o player chegou na Tier 14 antes mesmo de ter completado o level 10. O ganho de experiência do passo de batalha é maior do que o ganho de experiência do char, ou seja, do personagem. E com isso, não existe como ter pay to win, porque eu tô olhando aqui uma imagem do jogador que não pagou nada e eu vejo que ele progrediu a experiência do passo de batalha até a Tier 14 antes mesmo de chegar no level 10. O que significa dizer que se a Ashe só libera no level 10, porque é o requisito necessário para poder pegar essa recompensa, mesmo que um player chegue e pague essas 20 tiers grátis e possa já garantir sem cumprir os desafios, ambos os players que fez os desafios e o que não fez vão estar no mesmo momento, porque eu estou vendo aqui nitidamente pela imagem que a progressão do passo de batalha
é mais rápida do que a progressão do player, ou seja, do ganho de experiência do player. Ah, Phil, mas essa progressão do passe de batalha não necessariamente tem a ver com o personagem que a gente está vendo ali, que não chegou no level 10, pode ter sido um outro. Ou a empresa colocou isso daí até para dar uma enganada no esquema, não ficar evidente ali o pay to win. Pessoal, olha só, se a gente começar a partir para esses, pode isso, pode aquilo, talvez, essa subjetividade, achismo, fonte Arial 12, trust me dude, a gente não vai para lugar nenhum, meu amigo. Eu tenho que confiar no que eu tô vendo. O que a gente tem de informação oficial? A imagem foi colocada, a explicação dos devs em live stream, e é isso daí, acabou, entendeu? Ah, vou começar a teorizar aqui e chegar à fórmula do universo. Então, beleza, tem todo o direito de fazer isso. Para mim, tá bem claro, de acordo com o que a gente tem, de fato, a imagem em si tá dizendo isso. Ah, filho, você vai ver, tu vai passar vergonha, no futuro vai estar lá o pay to win, eu tenho certeza. Amigo, e daí? Foda-se, sabe por quê? Diablo 2 tem pay to win direto, D2JCP é o que? Além disso, o chat da lobby é cheio de site de RMT. Diablo 3, RMT oficial e não oficial no início do game. Perfect Exile, amigo, não se engane. Perfect Exile tem RMT pra cacete. Pode encontrar diversos sites aí vendendo currency e afins, amigo. É sério, Made Blood, tinha até no Mercado Livre Mirror of Calandra. Qualquer game RPG vai ter RMT. Agora, cabe a você, player, decidir se você vai ser um player legítimo ou se você vai se sujeitar a isso. Todos os games que você joga, surpresa, tem RMT. Você só não vê, mas existe. E agora que a gente já consolidou todos os fatos a respeito de Diablo 4, né? Acredito, né? Os pontos, etc e tal, a gente tem que falar do que importa pra você, que é o dinheiro, né? O money. O Diablo 4 está em 3 versões diferentes. Você tem a versão Standard, que seria a versão padrão. Você tem a versão Deluxe, que seria a versão Deluxe. E você tem a versão aí Ultimate, que seria a versão definitiva. Na versão Deluxe você vai ganhar o Prêmio Season Pass também. Ou seja, é como se você estivesse comprando antecipadamente o Prêmio Season Pass, que vai valer R$50. Basicamente, esse Prêmio Season Pass vai garantir a você 63 recompensas a mais de cosméticos do que o pré de graça. E obviamente, galera, que se você comprar isso daí no pre-order, só vai ter valor realmente lá no início da primeira season, que vai ser ali ao final de julho. Além disso, vai garantir ao play aí jogar a partir do dia 2 de junho, ou seja, 4 dias de acesso antecipado. E como não vai ser na season, é basicamente a pessoa pagar para poder acessar antes, para quem está muito ansioso pelo game, por exemplo, como eu, né? Na versão Deluxe você vai ganhar também uma montaria extra, você vai ganhar um cosmético de montaria também. E na versão Ultimate você vai ganhar a mesma coisa da versão Deluxe, só que tem 3 diferenças principais. Uma é que ao invés do prêmio Season Pass é o Accelerated Season Pass, ou seja, esse que libera 20 dias grátis sem fazer os desafios. Você ganha um emote do Inarius que, honestamente, cara, que coisa feia, tô colocando pra vocês aí. E você também ganha o título de babaca. Não, sacanagem, esse não tem não. Então é só realmente o emote do Inarius e o Accelerated Season Pass. Bom, acredito que tenha falado tudo sobre Diablo 4 em apenas um vídeo para ajudar você de uma vez por todas a decidir se vale a pena comprar o game ou não. Se você chegou até aqui, vou deixar uma senha secreta e você me diz ali nos comentários. A senha é Fimose, beleza? Então a senha é Fimose. Se você escrever Fimose ali nos comentários, eu já sei que você chegou até aqui. Muito obrigado pelo seu apoio, tá, parceiro? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo!